A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito boa madrugada. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão Rangel, do nosso irmão Gustavo, que estão aqui para abençoar a sua vida em nome de Jesus nessa madrugada. Nós gostamos muito de falar com os nossos convidados, é que Deus está no controle de todas as coisas. Sempre Ele. O nosso Deus, Ele muda a história, Ele muda o programa, mas muda a sua história também, se você quiser. Se você deixar, Ele pode fazer a transformação necessária para que os propósitos dele se cumpram na sua vida e também nas nossas vidas. Aqui são homens que investem o seu tempo na obra do Senhor, crendo que o Deus poderoso que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele é fiel para completá-la até o grande dia, o dia em que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens e a igreja será arrematada e iremos morar no céu para a glória dele. Nessa noite, que você possa fechar os seus olhos, vamos orar nesse momento,
vamos nos conectar ao trono da graça de Deus. Nós não estamos aqui por obra do acaso, nós estamos aqui por obra de homens, nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor Jesus está aqui, porque Ele assim garantiu que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele ali estaria. Então, Senhor Jesus, fica à vontade entre nós. Deus Pai Todo-Poderoso, fica à vontade entre nós. Espírito Santo, o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fica à vontade entre nós, porque tudo que fizemos aqui é para a honra, glória e louvor do Senhor. Vamos orar? Você que pode, feche seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito boa noite, muito boa madrugada. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor preparou cada momento e nós sabemos que a obra que o Senhor tem para realizar hoje na vida desse irmão, dessa irmã que está do outro lado, o Senhor há de realizar. Obrigado, Espírito Santo. Boa madrugada. Que o Senhor reine não apenas nessa madrugada das nossas vidas, mas que em cada momento das nossas vidas o Senhor possa estar reinando. O Senhor possa estar nos dirigindo para que a vontade do Deus Todo-Poderoso seja sobre as nossas vidas. Tudo que fizemos aqui é para o Senhor. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos abençoe. Que tudo flua conforme o Teu querer. E que nós possamos alcançar as vidas que o Senhor quer que sejam alcançadas nessa madrugada. Não, talvez não só nessa madrugada, Senhor, mas com a gravação, talvez de manhã, de tarde, de noite. Pai, que seja de acordo com a vontade do Senhor. Porque o Senhor é Deus de perto, mas o Senhor também é Deus de longe. Pai, nos abençoe. Senhor Deus, em nome de Jesus, cubra-nos com o Teu manto, ó Deus amado, em nome de Jesus. Pai, que toda maldição, toda retaliação do mal, Senhor Deus, que toda obra contrária, Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas e sobre a vida desse irmão, dessa irmã, que está se colocando agora diante do altar do Senhor, também exercendo a sua fé, sabendo que aqui são 3 homens, mas antes de ter 3 homens, o 4º homem da fornalha, como me ensinou o pastor Daniel, o primeiro homem da fornalha, porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram ali, Jesus já estava ali passeando. E Jesus já estava aqui passeando antes de nós chegarmos aqui. Por isso, nós temos certeza que a vitória é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Que toda obra contrária, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, toda a dúvida, todo o medo, tudo aquilo que tenta parar a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, cai por terra agora em nome de Jesus. E da mesma forma, a vida desse irmão, dessa irmã, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, adentrar nessa casa, Deus, nesse hospital, Senhor Deus. Pai amado, em nome de Jesus. Que o Senhor possa entrar, Senhor Deus, nesse lugar, Senhor Deus, Pai, de roça, Senhor Deus. Pai amado, nesse bairro popular, Senhor Deus. Pai amado, nessa zona sul, Senhor Deus. Pai amado, porque o Senhor não há limite, Senhor Deus amado. O mesmo Deus que vai na favela. Vai, o mesmo Deus que vai nos grandes, Senhor Deus, condomínios, ó Pai amado. Por isso, ó Deus, que só possa, Deus, em nome de Jesus, fazer a obra, Deus amado. E que tudo aquilo que o Senhor planejou para essa noite se cumpra, Deus, em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gustavo?
Deus, a vida desse jovem, ousado e ousado no Senhor, né? Porque eu falo sempre com a minha esposa, eu falo o seguinte, essa semana eu falei sobre isso. Muitas das vezes, né, nós temos o dom que Deus nos dá e nós enterramos o talento. Eu falo com as pessoas, né, enfim, eu não sou o mais crente, eu não sou o mais eloquente na palavra, eu não sou talvez o que ora mais, o que mais, mas eu sou um apaixonado por Jesus Cristo, sabe? E eu tenho falado, Rangel, eu vou repetir o Gustavo sabe, que já participou outras vezes, eu quero, quando chegar no último dia, no grande dia, eu poder falar com o Senhor, Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer, eu fiz. E esse projeto aqui é uma coisa de maluco, santo, né? Porque, como diz o Edson, era 6 horas da madrugada, porque a gente era 6 horas, mas a gente acordava 5 horas da manhã para preparar, para orar, enfim. E aí Deus vai dar uma mudada e joga para meia-noite. Então é pela fé. Quando Deus mudou para meia-noite, eu falei, meu Deus, sabe que vai aparecer homens, mulheres e jovens apaixonados por Jesus a ponto de sair de suas casas 11 horas da noite para estar ministrando vidas. Ministrando, é lógico, louvores a Deus, mas ministrar a vida, tocando vidas em nome de Jesus. A pastora Rosane fala isso, né? Nós servimos a Deus servindo pessoas. Então, se você se considera um servo de Deus, se você considera um filho de Deus, você tem que servir pessoas. Você tem que fazer algo para o reino. E eu vejo que muitas das vezes, pessoas mais capacitadas, Rangel, muito mais capacitadas do que eu, elas vivem, passam por essa vida. Até são salvas, aceitaram o Senhor Jesus, estão salvas. Mas deixam de cumprir o ID do Senhor. Porque aqui o ID do Senhor é uma ordenança. E como também já ensinou o pastor Felipe, não é o ID do Senhor, mas se a gente for olhar no grego, seria o indo do Senhor. Por onde você passar, você vai pregando o Evangelho. Então não seria o ID, porque o ID você chega a algum lugar, mas é o indo. No grego, o original no grego seria indo por todo mundo, pregando, anunciando o Evangelho. E eu louvo a Deus porque Deus colocou no meu coração esse sonho da gente ter esse altar erguido ao Senhor. Eu falo que aqui é um altar erguido ao Senhor que também serve de estúdio. Mas antes de mais nada, é um altar erguido ao Senhor. Então, Angel, dentro dessa palavra, te deixar bem à vontade. Sei que é a sua primeira vez conosco aqui, primeira de muitas vezes, né, em nome de Jesus. Mas eu vou fazer igual um amigo meu que você conhece bastante, pastor Zé Luiz. Ele gosta de deixar a gente numa situação que a gente tem que dar os pulos para responder, né? Então, Angel, eu queria que você falasse um pouquinho como foi sua conversão, como foi a sua trajetória até chegar ao Evangelho de Jesus Cristo, como esse Evangelho maravilhoso te alcançou, e eu tenho certeza que vai servir também para muitas pessoas que talvez já esteve no Evangelho e está afastado. O dia de voltar é hoje. Ou talvez você que nunca teve contato com o Evangelho, tá a primeira vez que está vendo algo referente ao Evangelho de Jesus Cristo. Jesus te ama. Ele quer que você faça parte do povo que vai morar no céu. Como é que foi, Angel, a sua convenção? Fique bem à vontade, tranquilo. Então, nessa pequena reflexão que eu preparei, inclusive eu vou contar um pedaço desse momento, né, que Jesus me alcançou. Eu não nasci na religião, né, na igreja, apenas nominal, de forma nominal, mãe católica, pai não praticante, e uma criança normal. Cresci por volta de meus 10 anos, eu comecei a frequentar algumas igrejas, mas tudo superficial, digamos assim. E o tempo passou, na minha juventude, por volta de 19 anos, 20 anos, eu visitei uma igreja,
Ali eu aceitei Jesus, mas por pouco tempo. Saí da igreja novamente, voltei a ser aquele Rangel descompromissado com Deus. Mas chegou um momento que a misericórdia dele me alcançou. Oh, maravilha! Chegou um dia que eu estava em um local de trabalho, trabalhava num prédio de 4 andares, e fui tomar um café no terraço, não estava na igreja, em 2016, no ano de 2016. E lá tinha 2 senhoras, uma a dona do prédio, a outra amiga dela de fora, de Cabo Frio, que estava visitando ela no momento, a chamada tia do coque, que nós conhecemos. De forma muito sutil, conversou comigo, fez uma oração simples. Glória a Deus. Mas ali, o sobrenatural aconteceu. Eu vou deixar para contar mais. Amém. Durante a memória aqui, a administração, a reflexão. Amém. Né? Eu trouxe uma reflexão que fala do amor de Jesus, do resto, se eu pudesse dar o nome dessa reflexão, seria Resgatando Pecadores. Amém. Que está no Evangelho. Pode começar então. Está no Evangelho de João 4. Fique à vontade. E quando você me fez o convite, eu estava já fazendo uma reflexão no Evangelho de João 2, que fala, né, do milagre. Mas hoje eu vi um vídeo seu que falava de esperança e aquilo queimou no meu coração. E eu quero trazer para vocês uma palavra de esperança. Tem jeito, há jeito. Amém. Jesus Cristo, ele muda cenários, como mudou o meu, como mudou de todo mundo aqui. Que fala da mulher samaritana. Eu já meditei nesse evangelho, já dissertei sobre ele 2 ou 3 vezes. E o impressionante é que a palavra é viva. Amém. Toda vez que eu abro João 4, vem uma ministração diferente, vem uma reflexão diferente. Glória a E Deus. Deus fala. Eu vou no Evangelho de João 4, que começa no versículo 3 até o versículo 26. Eu vou ler para que fique mais claro. Só um minutinho, só para pegar minha Bíblia. Amém. Fique mais claro o entendimento. João 4, a partir do versículo 3. A minha versão King James, né? É uma versão que eu gosto, porque fala mais ao meu entendimento, eu entendo melhor ela. Sim. Cada um tem uma tradução que mais fala contigo. Sim. Né? Então, amém? Amém. Bênção. Eu fiz um esboço aqui para eu não perder a ordem da sequência, né? Que diz o seguinte: deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, como diz, meio-dia, né? Em outras traduções. Nisto, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber? Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Respondeu Jesus a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede água, dá-me de beber, e
quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aleluia. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu pode conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama o seu marido e volta aqui. Confessou a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tem marido, pois 5 maridos já tivesse, e esse homem com quem tu está agora vivendo não é seu marido. Quanto isso, falasse a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus à mulher: mulher, podes crer, pode crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o que te falo, eu sou o Messias. Aleluia. Por aí, paramos por aí. Glória a Deus. Irmão, poucas vezes na Bíblia eu vejo Jesus se revelando a alguém como eu sou. Essa mulher foi uma privilegiada. Essa mulher, ela viveu um conflito interno, assim como todos nós passamos por esses conflitos, né? E eu acredito que essa mulher, ela foi encontrada no momento em que mais ela precisava de um cuidado físico, um cuidado sentimental, um cuidado espiritual. Essa mulher, ela tinha um comportamento que não era adequado para uma sociedade, que não era adequado aos olhos do Senhor, e por razões concretas, né? Estava claro. E o meio-dia me chama a atenção aqui nesse texto. Ao meio-dia, Jesus para e conversa com essa mulher, aborda essa mulher. O meio-dia aqui de forma metafórica, representando tudo que essa mulher fez na parte da manhã e tudo que ela poderia fazer na parte da tarde. E também o antes e o depois de Jesus. Amém. Mas esse dia foi diferente na vida dessa mulher. O Deus Filho, que desceu do céu, se fez homem e habitou entre nós. O Verbo, como está lá no primeiro capítulo de João, o Verbo se fez carne para resgatar pecadores. Pecadores como eu, como você, como a samaritana. Jesus, isso me encanta, Jesus pedindo um favor a uma pessoa que não tinha nada a oferecer. Jesus, em seu diálogo, se relacionando com uma pecadora.
Pois é isso que o poço representa, esse poço. Relacionamento. O poço era onde as pessoas iam buscar água e ali se relacionavam. Jesus, ele dando uma chance à mulher de não fazer da tarde uma repetição daquela manhã. Aleluia. Uma manhã sem esperança, uma manhã sem mar aberto, uma manhã na posse de um exército que a escravizava, seus pecados. O verbo, né? O verbo dando ação ao sujeito. Eu não sou muito bom de português, mas uma regrinha básica eu guardei. Qual é a função do verbo numa frase? Dar ação ao sujeito. O verbo lhe pede de beber. E durante esse diálogo ele fala a frase, aquela frase que toca em sua ferida, nos seus afetos. Vai lá, chama o seu marido. O que Jesus estava fazendo aqui? Dando a ela a oportunidade de ser de verdade. Como ele diz, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que procurem em espírito e em verdade. Dando a ela a oportunidade de se confessar. Jesus, ele não pôs a atenção na fragilidade dessa mulher, mas projetou para ela um futuro de possibilidades, de sair daquela insanidade, de fazer tudo igual e obter os mesmos resultados. Essa é a insanidade, é o resultado da insanidade. Isso é lindo em Jesus. Jesus não coloca nessa mulher uma palavra de condenação, mas pelo contrário, ele dá a chance a ela de reiniciar, de recomeçar. Quantas vezes, meu irmão do time, irmão Gustavo, nós precisamos, às vezes, nós estamos com as nossas aflições, com as nossas lutas diárias, nós buscamos, às vezes, uma pessoa para desabafar e muitas das vezes recebemos uma sentença de condenação, uma sentença sobre aquilo, sobre nossos erros. Não recebemos misericórdia. Jesus é diferente, ele nos ensina de forma diferente. Começando, dá a ela a chance de começar agora na presença do Pai, né? Sem resistência ao Espírito Santo, aberta ao Espírito, aberta ao diálogo, aberta a conhecer mais quem é o Senhor Jesus. Porque nós temos, nós que eu falo, não generalizando, nós erramos às vezes. Nós gostamos de colocar o que é certo e errado sem antes apresentar quem Jesus é. Nós precisamos primeiro apresentar quem Jesus é. E o Espírito faz a obra. O Espírito Santo faz a obra. Eu fico imaginando, eu fico lendo na Bíblia e eu vejo ressuscitar mortos. Para Jesus era fácil. Jesus era o Deus encarnado, todo-poderoso. Mas eu vejo aqui como é que eu posso colocar? Um agravante. E eu pergunto para vocês: ressuscitar gente viva que está morta em seus delitos, cheia de resistência, cheia de si, como dizem por aí, meu corpo, minhas regras, e não aqui querendo condenar. Não é essa a palavra, entendeu? A minha oração é que você não se oponha a esse Espírito, não se oponha ao Espírito Santo do Senhor. E eu falo isso para mim também todos os dias. Não se oponha ao Espírito, à vontade, ao sopro do Espírito. O irmão Elias, teve semana passada, que ele falou que todos os dias se converte ao Senhor Jesus. Exatamente. Todos os dias ele pede ao Espírito Santo para que limpe, para que ele possa viver os planos de Deus na terra. É glorioso isso. A misericórdia se renova a cada manhã, né, meu irmão? E como eu disse, né? Eu não lembro o mês, a data certa, mas eu lembro que foi no ano de 2016. Eu estava, né? Sujo de lama, condenado e afogado nos meus delitos, nas minhas falhas, nos meus pecados.
cheio de mim, cheio de, não é assim, Deus é amor, e é assim que a vida segue. E foi impressionante, meu irmão, que quando aquela mulher orou por mim, aquela senhora do coque, a senhora do coque, sabe? Aquela mulher, uma mulher simples, serena no seu falar, tranquila, de passar uma paz. Ela orou, terminando a oração, ela não colocou a mão, ela estava do meu lado, orou de forma simples. E assim, eu fico imaginando, se eu perguntasse àquela mulher assim, a senhora conhece João Calvino? Ela não ia saber nem quem era. Mas na hora de fazer o céu descer e o inferno recuar, ela sabe onde apertar o botão. Glória a Deus. E eu tive a graça do Senhor de ter enviado essa mulher para me evangelizar, para me resgatar. Só que ali, o Espírito Santo estava. Aquela mulher, meu irmão, disse coisas que somente eu e Deus sabíamos. Angel, só um pouquinho. Você falou tudo aí agora. Tem pessoas muito mais capacitadas do que essa mulher, que conhece lá arminiano, calvinismo, não sei o que, e não faz o hino do Senhor. Exatamente. Falta o amor, falta o coração aquecido, falta aquela brasa, o arder. Fica perdendo tempo discutindo quem está certo e quem está errado. E não é assim. Maravilha. Não é assim. Glória a Deus por essa senhora, onde ela estiver, em nome de Jesus. Amém. Eu nunca mais a vi. Amém. E eu sei que ela tirou todas as minhas defesas ela foi cirúrgica. Ela não sabia da minha vida. A outra senhora que estava com ela não sabia, porque eram coisas íntimas. Só o pai sabia. Somente ele sabia. E eu julguei a profecia. E eu tenho certeza que veio de Deus, porque o inimigo, ele não ia mandar eu renunciar àquilo que desagradava a Deus. Ela falou coisas secretas ali. Falou do meu passado, do meu presente, e me projetou para um futuro. Glória a Deus. Algumas coisas já aconteceram, outras ainda não, mas eu aguardo, eu tenho fé que no tempo do Senhor Eclesiastes 3, vai acontecer. Exatamente. É no tempo dele. E eu sinto que eu estou sendo preparado. Amém. Estou sendo apertado. Amém. Deus está me apertando. E sobre a água viva, para finalizar aqui, já indo para o final, para concluir, essa mensagem me lembrou a passagem que está em Ezequiel 47:9, que vou esperar o irmão abrir, que também fala de água. A água, essa água que transforma, que vivifica, que ressuscita, que dá vida. Ezequiel 47:9. Ezequiel 47:9. Que diz, né? Por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e seneiam as águas salgadas, de modo que onde esse rio passar, tudo ganhará vida. Aleluia. É o que Jesus estava fazendo com essa mulher, a água de Jesus que ele estava oferecendo para ela, estava ali dando vida àquela alma, dando ressurreição, dando vida eterna àquela mulher. E rapidinho aqui, só para pautar, só para deixar passar, Apocalipse 21:6 diz: a todos, irmãos, a todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber de graça, da fonte da água da vida. E aqui está escrito em maiúsculo, letra maiúscula, água da vida. Te darei de Jesus, te darei Jesus, te darei o Espírito de Deus. É linda essa passagem, de graça, meu irmão, de graça. E para finalizar aqui, em Ezequiel 47 também, que nos ensina que tem águas que dão nos tornozelos, tem águas que dão nos joelhos, na cintura, e águas mais profundas. Só depende de nós. Amém? Eu encerro e passo para você. Glória a Deus.
Nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. Depois que eu estar tocando, nós vamos orar. Amém. Você vai orar já por essas pessoas que talvez estejam sem esperança, talvez tiveram um diagnóstico de morte, não de um médico, mas talvez de uma pessoa muito próxima que devia amar, que devia falar ainda a chance para você, mas a pessoa apenas quis julgar, quis condenar. E nós não viemos aqui para julgar, nós viemos aqui para fazer a obra, viemos aqui para alertar que existe um céu, que existe um Deus que te ama. Mas, pelas suas práticas, se você não for para o céu, você pode ir para o inferno. E ali haverá pranto, ranger de dentes. Eu sempre falo com meu filho que a vida é feita de escolhas, Angel. O nosso Deus é tão maravilhoso, Ele é tão generoso, que Ele nos dá o direito de escolha. Mas Ele é tão justo que nós vamos escolher aquilo que nós plantamos. Deus é amor, no mesmo nível do amor está a justiça. E eu tenho falado, pedido a Deus, né, que renove sobre minha vida, sobre minha família, cada dia da misericórdia dEle. Porque a palavra se nos assegura que a misericórdia se nos renova a cada manhã. Aleluia. Sobre aqueles que buscam a face do Senhor, né? E uma coisa é certa, a oportunidade está aí para todos de se renderem ao Senhor Jesus, assim como a mulher samaritana, né, que virou uma evangelista, né, que ela voltou para a aldeia, contou para todo mundo. Então, um profeta, eu conheci o profeta, né? Exato. E como te deu uma nova oportunidade, como me deu uma nova oportunidade, como cura da vida desse jovem. Nosso Deus é tão maravilhoso. E Ele nos ama. E eu falo que o mesmo Espírito Santo que habita naqueles que aceitaram o Senhor Jesus é o mesmo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque Ele nos ama. Porque se não nos amasse, não teria como nós aceitarmos o Senhor Jesus. Porque só por obra e graça do Espírito Santo, hoje que nós podemos conhecer o Senhor Jesus, porque nós não o vemos, é pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé, e o Espírito Santo fazendo a obra. Então, meu irmão, minha irmã, você está do outro lado aí, dê espaço para que Deus, para que o doce Espírito Santo possa fazer a obra na sua vida. Não relute, não seja altivo. Mas já eu tenho visto que, infelizmente, pessoas têm se perdido por se achar melhor que o outro, por julgar as pessoas. Eu lembro um caso de um líder, não, de um líder de uma denominação. Ele julgava todo mundo, cara, batia sem dó. Infelizmente, acredito que matou muitos ministérios, infelizmente. Até o dia que foi descoberto que ele também estava no pecado, que ele também era um pecador. E a altivez, ela precede a queda, sabe? A arrogância, a prepotência precede a queda. E nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que o Senhor Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O próprio Deus, o Deus Filho, o Senhor Jesus, Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E se você for manso e humilde de coração, meu irmão, minha irmã, e se entregar verdadeiramente a esse Deus, assim como Deus fez na minha vida, fez no Rangel, faz na vida do Gustavo, esse Deus, Ele te fará andar altaneiramente, como está lá em Abacuque. Andar altaneiramente não quer dizer que você não vai ter problema, mas quer dizer que você vai andar acima dos problemas, porque tem um Deus que vai te conduzir, tem um Deus que vai te mostrar que, independente da situação, Ele te ama. Eu falei semana passada, eu tive que ir com
com o Elias, e eu falei com ele, falei assim, Elias, você é pai. Ainda que seu filho erre, mas se ele errar e vier para você e falar assim, pai, eu errei, me ajuda. Você tem coragem de negar ajuda ao seu filho, Elias? Ele disse, não tenho. Então, Elias, se você que é falho, que eu que sou falho também não tenho coragem de negar ajuda ao meu filho, ainda mais o nosso Deus que é amor. Mas o que acontece é que muitas das vezes a pessoa erra e ao invés de vir para o pai, ela quer se auto-justificar. Não, mas eu fiz isso, sabe, Rangel? Porque em 1990 e tantos, meu pai me abandonou. Porque em 2005 a minha esposa me traiu. Porque aquele irmão falou mal de mim. Não se auto-justifique. Entrega para Deus. E hoje as pessoas têm caído muito na auto-justificação. Quando na verdade a palavra nos ensina o quê? Que nós somos arrependidos. Por quê? Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Somente por Ele. Só por Ele. Então não há nada que eu faça que possa justificar as minhas ações. Não há nada que você faça que possa justificar suas ações, suas atitudes, seus pensamentos. Nada. É o sangue de Jesus. O Gustavo está tocando mais um hino. Você fica em oração aí. Receba essa canção. Essa canção que vai para Deus. Ela vai tocar o seu coração em nome de Jesus.
você não seja um músico tão eloquente como o nosso irmão Gustavo, um conhecedor de todas as notas, de tudo aquilo que faz parte de uma música. Mas se Deus colocou o dom no seu coração, exerça. Sabe por quê? Deus não vai cobrar aquilo que você acha que deveria ter feito. Deus vai cobrar em cima daquilo que Ele investiu na sua vida, do talento que Ele colocou na sua vida. Ah, mas eu não toco tão bem quanto o Gustavo. Meu irmão, minha irmã, se Deus te deu o dom de tocar, toque. Ah, mas eu não sei pregar como o Rangel pregou. Meu irmão, minha irmã, se Deus tocou no seu coração para falar do amor de Deus, comece falando dentro da sua casa. Jesus te ama, sabe? Não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Jesus te ama. E como disse o Rangel, através da leitura bíblica, há esperança para você. Em nome de Jesus. Rangel, gostaria que você estivesse orando pelos nossos irmãos que vão estar em casa. O Gustavo vai estar aí, ainda no violão. Você possa estar abençoando essas vidas. Talvez pessoas que se acham que não têm um devido valor, ou talvez pessoas que têm vivido uma vida que realmente é uma vida que o torna ou a torna sem valor, mas as águas purificadoras, elas fluem do trono da graça de Deus, e elas não há pecado que as águas de Deus não possam te lavar, te purificar. Não há nada que Deus não possa fazer para te colocar de pé, para realizar os propósitos dele na sua vida. Sim, você não chegou até 2025 por acaso. Deus tem propósito para realizar na sua vida. Muitas das vezes o processo será doloroso, mas acredite, aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar, em nome de Jesus. Suas considerações finais, Angel, depois posso orar? Eu quero agradecer ao irmão Nilton, que me fez o convite, a confiança, o irmão Gustavo, por nos ofertar esse dom tão lindo que ele conhecia aqui agora. Glória a Deus. Essa é a sala dos adoradores, né? Os adoradores vêm aqui se encontram, aqui fazem novas amizades, aqui conhecem outros adoradores, porque são os verdadeiros adoradores que o Senhor procura. Né? Espírito em verdade. E só para finalizar, sobre a esperança, essa mulher, um texto ali, não sei se vocês prestarem atenção, possa estar lendo novamente na sua casa, João 4, que ela nos ensina onde a nossa esperança deve estar. Porque quando eu li, irmão, era necessário Jesus passar por Samaria. Eu falei, por que era necessário Jesus passar por Samaria? Glória a Deus. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu não tive a revelação na primeira vez, mas na segunda, na terceira leitura, eu vi que a resposta estava no texto. Porque apesar dela, estar com a vida desorganizada, ela tinha uma esperança. E ela revela isso no texto. Ela fala, ouvi dizer que o Messias vem. Amém. Quando ele vier, ele nos dirá o que se deve fazer. Ou seja, a esperança dela, mesmo que talvez ele fosse uma chama bem pouca, estava no lugar certo, no Senhor, o único que pode mudar nosso cenário, nossa vida. A nossa esperança não pode estar no presidente A, no presidente B, não pode estar no médico, na palavra do médico, no advogado, seja lá qual for. A nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero orar, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por este momento, porque a sua presença esteve conosco. Quero agradecer pela tua fidelidade, Pai. Eu quero, Pai, te pedir a essas pessoas que vão estar em contato com essa mensagem, Senhor, que possa brotar nelas, Pai, a esperança, a sua mão poderosa, o teu braço forte, Pai, o teu favor, Senhor. Pai, se tem algum pai de família aqui precisando, Pai, de uma resposta, Senhor, eu peço ao Espírito Santo que vá de encontro a ele, levando, Senhor, provisão dos céus, um pai que se encontra desfavorável, precisando, Pai, de um socorro financeiro para cuidar de suas famílias, Pai. Um pai ou uma mãe que esteja precisando de uma cura para os seus filhos, Pai. Que o Senhor possa estar agora, Pai,
indo de encontro, Senhor, Pai, é poderoso, Deus. com a sua mão poderosa, com a sua presença, onipresença, Pai. Opa, Senhor, o Senhor é o Deus, Pai, que provê, é o Deus de cura, Pai, é o Deus de misericórdia, Senhor. O Pai que não nos deixa, jamais nos deixará, esquecerá de nós. Nós somos filhos amados do amém, Senhor. Senhor Deus. Eu tomo posse dessa Toma palavra, posse Deus. da sua identidade de filho e Em nome filho de amado. Jesus. O Senhor te ama, Ele não desiste de você. A única pessoa que pode romper esse processo é você próprio, sou eu. Abra o seu coração para o Senhor, deixa Ele ministrar na sua vida, deixa Ele falar ao seu coração, deixa Ele te projetar para a vida que Ele tem para você, os planos que Ele tem para você. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, já pode sentar. Esse foi o 15º programa Sala dos Adoradores. Algo muito simples, mas como eu tinha compartilhado com o Rangel e com o Gustavo, a cada dia eu vejo que Deus está no controle desse projeto. A cada dia eu vejo o quanto a graça dele, que é o favor imerecido, tem nos alcançado. Essa atmosfera aqui, uma atmosfera onde o próprio Deus preparou para que adoradores se reunissem. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que passou por aqui, que deixou sua mensagem, seja ela uma mensagem falada, seja ela uma mensagem tocada, mas o importante é que cada um tem um dom e cada um desses homens, mulheres, jovens que passam por aqui, eles vêm única e exclusivamente adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, e abençoar a sua vida em nome dele. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que Deus possa te abençoar, minha irmã, e que a paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Gustavo.